Olá você que está acompanhando mais uma transmissão ao vivo da Infomoney TV. Eu sou o Thiago Salomão, editor-chefe do site. E hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2017, uma semana muito positiva para o mercado. E eu tenho a honra de receber aqui um investidor que sempre que vem para cá eu acabo aprendendo um pouquinho mais com ele. Já não é a primeira vez que ele vem. Na última vez que ele veio era um momento mais tumultuado, maio de 2017, após a delação do Joesley citando o Temer, aquela derrocada da Bolsa. Mas hoje a gente vai falar desse pós-momento, né? Um momento mais positivo para a Bolsa. E por isso eu recebo o Florian Bartunek, ele que é sócio fundador da Constellation Asset, uma gestora que tem 3 bilhões em ativos espalhados em fundos de ações. Tem como um dos sócios o Jorge Paulo Lemann e o Florian também, até se puder abrir aqui, é coautor desse livro que me ajudou muito. Vou botar aqui na câmera maior, o Fora da Curva, para quem não conhece. Florian Bartunek fez junto com o Pierre Moreau e a Juliana Napolitano, contando a história de 10 casos de sucesso do Brasil no mundo dos investimentos, né, Fora da Curva. É um livro muito bacana para quem investe em ações, é primordial a leitura. Até vou deixar o link aí para quem está acompanhando a transmissão pelo Facebook, pela Infomoney TV, com o projeto Infomoney Fora da Curva, no qual tive a oportunidade de entrevistar alguns dos personagens desse livro. Né? Nem todos quiseram participar, né, Florian? Mas o Stuhlberger e o Jakurski, por exemplo, só conversaram em off, mas todos os outros apareceram lá, histórias muito bacanas. Eu destaco a do Pedro Damasceno, da Dynamo, que um dos grandes fundos do mercado. Mas bom, Florian, vamos falar hoje sobre, vou até deixar aqui o chat do Facebook aberto, porque eu sei que muita gente agora está querendo saber de Bolsa, talvez surja alguma pergunta legal. Mas na chamada que eu já fiz no site, Florian, eu já me atentei a uma frase que você deu semana passada para a Bloomberg, falando que as ações podem subir, podem dobrar de valor em até 3 anos, né? 100% de alta em 2020. Vai um pouco em linha com uma análise que eu fiz em conjunto com alguns analistas aqui na Infomoney, logo depois da máxima histórica, falando que esse rompimento de máxima histórica pode ser o meio ou o começo de um ciclo, mas não o final, como a gente viu em 2008. Então, para começar o papo, queria saber quais são os alicerces para essa sua tese de que estamos apenas no início de um movimento de alta e não no final do movimento, como a gente viu quando bateu a máxima em 2008. Legal. Tiago, muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar aqui. Eu acho que vocês são referência no mundo de investimentos. Eu sempre acompanho, sempre olho e é muito legal ter gente fazendo o que vocês estão fazendo aqui no Brasil, que eu acho que é importante para ajudar, educar e orientar o investidor no Brasil, né? É o seguinte, eu acho que, como eu venho falando, essa alta da Bolsa, ela é fruto de mudanças estruturais muito importantes no Brasil de longo prazo, né? E a primeira delas, e não necessariamente nessa ordem, mas uma delas muito importante é a queda dos juros, né? Assim, o juro é 14% ao ano, a Selic, e com perspectiva de cair para 7% até abaixo de 7%. Isso muda o jogo total. Isso muda muito o jogo, né? E dessa vez de uma forma consistente, provavelmente, né? Não vai ser ficar 7% alguns meses, depois volta. Provavelmente de uma forma consistente. Isso muda o jogo total. É um ambiente que pouca gente, acho que talvez ninguém tenha vivido no Brasil ainda, né? Então vai ser um desafio. Esse novo paradigma, ele traz desafios, assim, acho que as pessoas não têm muita noção do que vai acontecer em termos de valuation das companhias, né? Disponibilidade de crédito, né? Então acho que isso vai ser, para a Bolsa, eu acho que é um dos principais combustíveis, né? Quais são as implicações disso? Primeiro, o investidor, pessoa física, que no Brasil se acostumava a ganhar 14% ao ano, que é 1% ao mês aproximadamente, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do investimento, quando esse retorno mensal cai abaixo de 1%, geralmente o investidor fica nervoso. Porque no Brasil, com juros de 14% ao ano, fala assim, pô, para que trabalhar? Né? Era um juro 14% ao ano, sem risco para título do governo de curto prazo. Né? E agora o investidor vai ter que procurar novas alternativas de risco. Né? Isso tem implicações em ativos reais, imóveis, arte. Né? Isso tem implicações nos fundos de investimento. Né? Isso tem implicações para os bancos. Né? Então, simplesmente comprar um CDB já não é mais tão interessante. Então, isso tem um desafio até para a XP, para vocês, é mostrar novos produtos, mostrar novos gestores. Né? Então, isso faz toda a diferença. Isso também faz diferença para a Bolsa, não só em termos de fluxo, mas em termos de valoração dos ativos.
né? Então as pessoas perguntam, falam assim, pô, Flávio, mas o Itaú não está caro? Subiu não sei quanto? Eu falei assim, olha, pensa assim, quando a gente olhava o retorno esperado das ações do Banco Itaú há um ano atrás, o retorno médio esperado por ano que era dividendos mais crescimento de lucros e tal, era 21%. Tá? E o juro era 14% na época, a Selic era 14%. Então você ganhava aí 7%, 6%, 7% acima da Selic. Né? O Banco Itaú subiu, né? A estimativa de lucros também melhorou, mas a ação subiu. E hoje esse retorno esperado já não é mais 21%, né? É 16%, né? 17%. Né? Só que, poxa, se a Selic for a 7%, um retorno esperado de 17% contra uma Selic de 7% é 10% de retorno real. Então ele está mais barato. Eu falei assim, pô, mas como é que pode? A ação subiu e tem mais retorno esperado, tem mais upside? Sim, porque a taxa de desconto, o custo de oportunidade, a taxa de juros diminuiu muito rápido. Né? Então, acho que isso acho que a base de sustentação para essa alta da Bolsa é muito isso. Acho que isso vai ter um impacto também muito positivo na economia. Né? Lembra que os empresários ainda falavam assim, poxa, num país com juros de 14%, não tem negócio que vale a pena fazer. Né? Para quem investir em novo negócio, eu posso deixar aplicado. Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, poxa, não se falava que só cocaína que era melhor do que o juro, tinha umas frases dessas meio malucas. Né? Então, o empresário não tinha muito incentivo de fazer novos projetos, investir, porque o custo era muito alto. Aí a Selic era 14%, o custo no banco de empréstimo era 17%, 20%, quando tinha crédito disponível. Né? Com a taxa de desconto juro a 7%, negócios que não eram viáveis passam a ser viáveis. Né? Então você começa a ter um incentivo na economia real de investir, de crescer, das empresas de crescerem. Né? Então, eu acho que é um novo paradigma. Os analistas, tanto os econômicos quanto os de ações, vão ter que se adaptar. Eu acho que todos os analistas estão atrás da curva, estão correndo atrás do prejuízo. Né? É natural, sempre assim. Os economistas não projetaram a recessão que a gente viveu nos últimos anos, mas, e também não vão projetar de antemão a retomada da economia. Então, acho que os economistas subestimaram a queda e vão subestimar a alta do PIB. Né? E eu acho que os analistas de ações também podem subestimar a alta de lucros. Né? Se o PIB cresce 2%, 3%, os lucros vão crescer 10%, 15%. Por quê? Pela alavancagem operacional. Então, vou contar uma história interessante. Eu conversava com um amigo meu, que é dono de uma empresa grande do Brasil, de consumo, muito ligado à construção civil e tal. Né? E eu encontrei ele no jantar e falei assim, pô, Florian, o que você está achando? Eu falei assim, olha, eu estou muito, muito otimista, porque eu acho que a gente vai entrar num ambiente novo de Brasil, tem desafios, obviamente, mas acho que eu estou super otimista com os mercados, com os resultados, as empresas. Eu falei assim, não, mas como é que você pode estar otimista? Porque a corrupção, Lava Jato, o Temer, a eleição no ano que vem, o Lula e tal, não sei o quê, papapá. Eu falei assim, mas fulano, me diz uma coisa, você tem hoje na sua empresa 40% de capacidade ociosa, não tem? Não, tem, hoje a gente está sobrando capacidade, então você poderia quase que dobrar as suas vendas sem nenhum investimento adicional em capacidade. Não, hoje a gente dobra fácil a venda. Ah, tá bom. Acho que você nunca teve tão enxuto e eficiente. Não, tivemos, porque a gente teve que adaptar, porque numa recessão a gente teve que, infelizmente, demitir gente, melhorar os processos, contratamos consultorias para melhorar a eficiência e tal. Então, hoje a gente está assim, nunca esteve tão bem preparado. Então, se a economia melhorar um pouco, você vai aumentar a venda relativamente fácil, porque hoje ele vende 70% que já vendeu. Não é que é um sonho, talvez. Não. Se voltar ao que era, ele sobe, sei lá, 50%, 70% das vendas e vai ter uma margem que ele nunca teve. Então, o lucro vai ser muito maior que eles imaginaram. Então, acho que os lucros vão surpreender. Então, isso também, Thiago, é um dos combustíveis estruturais para o mercado. Não é que, está subindo porque, sei lá, porque tem uma noticiazinha boa lá fora, ou porque tem não sei o quê, uma bolha. Não. Os lucros vão melhorar, os lucros já começaram a melhorar. O segundo trimestre foi o primeiro trimestre de retomada dos lucros, foi muito importante aquilo. Não se refletiu tanto, as pessoas não falaram muito disso por conta de todo esse ruído político. Né? Mas o importante é dizer o seguinte, abaixo desse ruído todo, Temer para cá, Janot, não sei o que lá,
as empresas estão lentamente melhorando. Isso que é importante, entendeu? Então, os cães ladram, a caravana passa. Tem muita discussão política, que é importante, não dizendo que não é relevante, obviamente, mas o importante é olhar, tá bom, mas entendi que tem ruído político, como é que estão as empresas? As empresas estão melhorando. Como é que estão os balanços? Estão melhorando? Porque quando você tinha um juro de 14, só a queda do juro para 7, que deve acontecer, a relação dívida-EBITDA das companhias, ela vai diminuir muito. Né? Então, enfim, pergunta curta, resposta longa, mas que eu acho importante contextualizar. Não vejo essa alta da Bolsa como uma bolhazinha, um negócio assim meio passageiro. Eu acho que tem coisa acontecendo na economia e a gente vai entrar no ambiente novo. Eu lembro que há um tempo atrás as pessoas falavam assim, olha, esses jovens nunca viram um bear market, esses analistas novos nunca viram que é uma correção e tal, não sei o que, papapá. Que eu achava besteira, mas tudo bem. E agora eu diria o seguinte, tá bom, eu acho que esses jovens também nunca viram um bull market. Entendeu? Esses jovens nunca viram um ambiente que você tem os lucros expandindo, os lucros surpreendendo para cima. Nossa, eu achava que a empresa fosse lucrar 100, lucrou 110. Nossa, entendeu? Nossa, eu acho que as pessoas erraram nos lucros para cima, ou seja, superestimaram os lucros na última recessão, acho que agora estão errando nos lucros para baixo. Então, enfim, isso é a visão de médio prazo, 3 anos, por isso que eu falei, acho que a Bolsa pode dobrar em 3 anos, visão de médio prazo. Agora, amanhã, depois da manhã, aí é outra análise. Né? A gente fez um estudo lá, na Constellation, e em cada ano, todo ano, nos últimos 10 anos, acho que se você puxar para 20, é a mesma coisa. A Bolsa, em dólares, caiu pelo menos 10% de algum pico, pelo menos 2 vezes. Alguns anos caiu 3 vezes, 4 vezes. Né? E a maioria das vezes é por motivos não esperados. Então, você acha, pode ser que a Bolsa caia por conta, sei lá, da Coreia do Norte. Ela cai por conta de uma gravação do Temer. Né? Lembra aquele dia que a gente... Logo depois... A última vez que você veio aqui foi justamente isso. Eu falei assim, olha, a Bolsa tem... A maioria das correções são inesperadas. As pessoas estão olhando uma coisa e acontece por outra. É normal, você tem que esperar isso. Né? Então, vão haver correções de 10%, que não são triviais, nos próximos 10 anos, todo ano vai ter 1, 2 ou 3 correções de 10%. Né? Então, novamente, se você me perguntar, e semana que vem, e amanhã? Eu não sei, é quase que aleatório no curto prazo, mas no médio e longo prazo, você tem um combustível e um vento a favor incrível, que é essa queda dos juros, e isso está mexendo com a cabeça de todo mundo. Eu acho que é legal fazer esse disclaimer, Floria, porque quem acompanha as transmissões do InfoMoney, eles estão muito acostumados a... geralmente vem analistas técnicos ou analistas mais de curto prazo, que falam as ações da semana, as ações desse mês. O Florian, para quem não conhece, assim como muitos dos personagens do Fora da Curva, é um investidor, vamos dizer, que segue a doutrina do velho investing, o passo a passo do Warren Buffett, que não está olhando muito para o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês. É legal fazer esse disclaimer, porque aí sai alguma notícia do Temer, a Bolsa cai 10% e fala, mas falou que ia dobrar. Não, mas é uma visão de longo prazo mesmo. Sobre o que você falou de juros, eu achei muito legal, porque o Gustavo Franco, aliás, o Gustavo Franco não, a Rio Bravo, né, do Gustavo Franco, na última carta mensal deles, eles fizeram uma ode à queda de juros, né, falando sobre o impacto matemático, que é meio que contra a aritmética, não tem como questionar, né, porque a simples queda de juros vai trazer uma taxa de desconto menor para o valuation das empresas, e tanto que uma das preferidas da Rio Bravo é a CCR, que tem um projeto de infraestrutura de longo prazo, então ela acaba sendo muito beneficiada com queda de juros. Agora, partindo um pouquinho mais para dentro da... Posso interromper um segundo, que eu acho que esse ponto é importante. Sabe o que está acontecendo? Você falou de CCR, por isso que eu me lembrei. Muitas empresas pagam bons dividendos, porque geram muito caixa e tal. Né? E eu estava olhando lá, tem empresa que tem dividendos, que a gente chama de dividend yield, né? Que é quanto que o dividendo representa por ano, de 7%, 8%. Eu lembrei que você falou de CCR. Eu pensei assim, poxa, o dividendo no Brasil é isento da pessoa física, né? É isento. Né? Você não paga imposto. Então, peraí, se eu tenho uma ação que paga um dividendo anual de 8% ou até 7%, sem imposto, é melhor do que o CDI. Porque o CDI, se eu como CDB, alguma coisa, eu recebo 7%, a grosso modo, se eu conseguir 100% do CDI, mas eu recebo 7%, e ainda pago imposto sobre ganho de capital. Sim. Então tem essa questão também que você falou, que
ações que pagam bons dividendos vão ter retornos melhores do que um CDB, um fundo de renda fixa, eventualmente. Obviamente tem um risco de valorização e desvalorização da ação, mas na parte do dividendo é melhor, que líquido de imposto é maior do que o CDI. Mas também tem um ponto que ajuda nisso que você falou de valorização e desvalorização, que é, primeiro, por ela pagar mais dividendo, ela pode ter uma maior demanda de investidores querendo comprar ação. Claro. O que vai puxar o papel e o cara ganha tanto dividendo quanto na valorização. E segundo, se a ação cair, porventura, alguma notícia inesperada, esse dividend yield vai aumentar. Então fica ainda mais interessante como o cara que compra para pensar em dividendos. Ele está olhando mais para o retorno que ele vai ter e não para a valorização de curto prazo. A queda é até interessante, né? Comprar mais barato ainda e pegar um yield melhor. É isso mesmo. Florian, partindo agora para... O pessoal está comentando aqui, pô, legal, mas comprar o quê? Florian é gestor, não é analista, então ele não vai dar um call, falar, você compra isso, ali, aqui. Mas antes de partir para alguns cases, queria falar quando você disse de o mercado talvez esteja subestimando a recuperação dos lucros. Tem um setor que o mercado já começou a precificar isso, né? O setor de varejo. Sim. Acho que foi o grande vencedor nessas últimas temporadas de resultado. Você citou, até antes de começar, quando você falou, tá de bom humor, deve estar com o Magazine Luiza, né? Que subiu, uma das maiores altas da Bolsa, mas temos também, desde empresas mais redondinhas, como a Renner, Guararapes, até empresas que passaram por problemas recentes, a Hering, e todas elas subindo muito após as divulgações de resultados, empresas que se beneficiaram não só com a queda de juros, como até a recuperação do consumo. Sim. Você acha que o setor de varejo ainda tem espaço para surpreender os analistas, ou foi o primeiro setor a já precificar essa retomada da economia? Acho uma boa pergunta. Eu acho que em 3 anos, 2 anos, o setor de varejo tem muito ainda o que recuperar. Acho que ele também se beneficia dessa alavancagem operacional. Varejo, quer dizer, o brasileiro consome. Né? Tem países que o sujeito é um pouco mais, no Japão, assim, o sujeito é um pouco mais comedido, mas no Brasil, sobrou dinheiro, o sujeito vai consumir. A gente viu no FGTS, né, que era para pagar a dívida. Exatamente. E puxou o consumo. Justo, né? Justo. Né? Então, eu diria o seguinte, os múltiplos, né, preço-lucro, preço-valor patrimonial, foi um velho EBITDA das empresas de varejo, já não são uma moleza, já não são muito baratos. Né? Então, assim, acho que eu falo em geral, eu não sei sobre... Porque tem desde Marisa, Magazine Luiza, Carrefour, Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Lojas Renner. E cada uma delas tem as suas peculiaridades. Né? Assim, Carrefour e Pão de Açúcar tem menos alavancagem com a economia do que uma Via Varejo, que é linha branca, que depende de crédito, que vai na veia. Né? Você tem Lojas Americanas, Mercado Livre, B2W, que tem uma pegada de internet também. Né? Então, quer dizer, tem que se analisar individualmente. Mas, no geral, eu acho que as empresas de varejo vão bem. A maioria delas são defensivas também, são boas companhias. Guararapes, por exemplo, dobrou esse ano. É uma posição nossa. A gente somos felizes acionistas de Guararapes, dobrou esse ano. Né? Então, eu acho que, no geral, vão bem. Eu acho que, assim, não são baratas, então, assim, pensando em 3 anos, tudo ok. Pensando em 1 mês, 2 meses, tudo pode acontecer, mas eu acho que são boas empresas, vão bem. O Brasil é um país que tem muita barreira à entrada, né? Então é difícil competir aqui, é difícil abrir negócio, a gente sabe, né? Então essas empresas, por um bom tempo, vão ter um espaço muito grande para crescer, né? Sem muita competição. É difícil vir um varejista estrangeiro para competir. Então, em 3 anos, ok. Boas empresas, vão se beneficiar, não há dúvida. Eu acho que vem fluxo de investidores estrangeiros para o Brasil também. A gente falou muito sobre isso, né? Mas acho que vem fluxo de investidores estrangeiros também. E varejo é um dos temas que eles também vão comprar. Né? Então, imagina, o sujeito é um gringo e fala assim, vou comprar Brasil, porque a economia está melhorando. Pô, vai comprar varejo, não vai comprar necessariamente Vale do Rio Doce, que é um bicho que é uma empresa que depende... Chinesa. Exatamente, depende da China. Pode até subir um pouco mais por conta da China. Então, acho que o varejo vai bem. No curto prazo é complicado. Mas volto no que você falou, né, Tiago? Você falou muito, muito corretamente. Eu acho que há várias formas de ganhar dinheiro na Bolsa. Né? Há várias formas. O investidor tem que achar o seu DNA, né, e se manter naquela... Onde dá besteira é quando ele é investidor de longo prazo, especula no curto prazo, é um cara de curto prazo, aí fica no longo prazo, ele fica meio perdido. Né? Então, eu acho que
Se você tem uma visão de longo prazo, pode ir comprando essas empresas, mas segura para o longo prazo. E para segurar no longo prazo as ações, dado que tem aquelas quedas, então, sabe aquela história? Você comprou ações, tenha certeza que você vai perder dinheiro em algum momento. Você pode comprar 100 para 120 e cai para 110. Né? Você tem que ter um tamanho que te deixe confortável quando essas quedas vierem, e vão vir. A gente não sabe por quê. Não, a questão do Temer, um exemplo, foi uma surpresa. Ninguém esperava aquela fita. Estava no melhor momento da Bolsa no ano, até aquela... E foi uma surpresa. E vai acontecer de novo. Alguma surpresa que você nem imagina. Pô, a gente acha que vai ser a Coreia, então vai acontecer. Então, quando acontecer essa surpresa, o que você vai fazer? Então, você tem que saber. Não, eu tenho uma posição razoável, pequena, eu aguento. Se a posição é muito grande e eu não aguento, aí é melhor nem ter. Então, varejo é a mesma coisa. Né? Nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer uma pergunta, porque eu queria falar um pouquinho de eleições, mas tem um assunto mais legal. Porque você falou de Guararapes, também é uma ação que está na carteira Infomani e está indo bem. E como você acioniza a Guararapes, queria saber como é que você tem acompanhado essa tentativa de migração da Guararapes para novo mercado. A gente já viu algumas empresas, a Vale, Suzano. E, bom, não é algo 100% explícito, né? Mas o Flávio Rocha, presidente da empresa, é defensor disso, mas o Nivaldo, pai do Flávio Rocha, fundador da empresa, não quer abrir mão das ações dele. Como é que você vê esse desfecho? É um driver para a ação? É algo que você vê como um desfecho pró-mercado, que seria ir para o novo mercado? Como é que você está vendo essa situação como acionista da empresa? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, em geral, não no caso agora especificamente, mas em geral, ir para níveis melhores de governança ou ter melhor governança valoriza o preço da ação. Tá? Porque o acionista se sente mais confortável, se sente mais protegido e tal. Não é? E isso é bom para o empresário. Né? Porque muitas vezes o empresário, em geral, né? O empresário fala assim, mas se eu abro mão disso, eu abro mão de alguma coisa, sei lá, eu abro mão de 100 milhões de reais de valor para mim. Se eu faço uma troca no ratio pior, tal, não sei o quê. Poxa, mas se a ação subir 5% para você fazer isso, você vai ganhar muito mais do que você está achando que você está perdendo. Sabe aquela história? O sujeito, tem casos históricos, o sujeito, a empresa tem o nome da família, tem vários casos, e o sujeito, vou cobrar um royalty pelo nome, porque afinal... ele ganha, sei lá, 5 milhões de reais por ano com aquilo. É um exemplo hipotético. Mas se ele tira aquilo, a ação sobe, ele vai ganhar 100 milhões de reais só na valorização das ações dele. Né? Então, acho que esse caso de melhor governança, a gente sempre tem que tentar que as empresas tenham uma governança melhor, e é bom para todo mundo. Mesmo que o sujeito não acredite, sabe, malandro que é malandro é honesto por malandragem, é bom para todo mundo. É bom para o Brasil, porque atrai investidor estrangeiro, é bom para a Bovespa, para a Bolsa, porque é um produto, as ações viram um produto melhor, é bom para o investidor, é bom para o empresário também. O empresário às vezes não sabe disso. Né? Mas isso é em geral. No caso da Guararapes, o Flávio Rocha é um executivo excepcional, assim, toca aquele negócio muito bem, a marca é ótima, tem crescimento e tal. É um executivo que tem acredita no mercado, gosta do mercado, como você falou, quer que o mercado seja sócio. Eu acho que a migração é uma questão de tempo, e mais a questão familiar interna eu não conheço bem, mas assim, a empresa vai bem do jeito que está. Né? Então, isso é importante, a empresa vai bem do jeito que está, e ela não tem uma má governança. Você pensa assim, se fosse para o novo mercado, pode ser melhor, mas não é a má governança. Ou seja, não é um motivo para estar na ação unicamente a migração. Não, nunca faça isso. Isso é um plus. Nunca faça isso. Eu tenho, só para terminar, eu sempre faço uma aposta lá com os analistas, não, porque vai acontecer, eu falo assim, 9 em cada 10 coisas que você acha que vai acontecer não vão acontecer. Não, porque eu estou sabendo que vai acontecer um julgamento, não sei o quê, vai acontecer isso, não sei o quê, vai para o novo mercado. E se você comprar por esse motivo, você vai se ferrar. Desculpa o português, porque você entra por um motivo, não acontece, aí você fica nervoso, não sabe por quê. Por isso que é tão importante estudar a empresa, porque quando cair, você sabe porque você comprou. Se você entra no bizu, na dica, sem muito olhar a empresa, sem entender o que você está fazendo, quando cai, você não sabe o que faz. Então, nunca entre por conta de pode ser que vá para o novo mercado, pode ser que não vá, porque essa história do novo mercado existiu nessas companhias que você citou há 5 anos, 6 anos, 7 anos, e um dia acontece. Sim. Mas nunca entre por causa disso. Né? É receita para o desastre. No caso da Guararapes, acho que a conclusão os resultados são ótimos. Se isso acontecer, melhor ainda. Mas se não acontecer, a empresa por operação está ótima. É a cereja do bolo. É um bônus que você recebe, mas se você comprar por aquilo... Legal. Bom, para finalizar, vamos falar... Chegaram muitas perguntas, o pessoal não vai dar para responder.
É uma pena perguntar Tinha que fazer, mas tinha que ter mais tempo, né, Thiago? Pode, se você quiser, você fica aqui até 5 horas, a gente fala até o fechamento da Bolsa. Tá boa a conversa. Mas eu queria falar sobre como o Value Investor, isso foi um tema que eu não consegui abordar em 2014, quando a gente fez a cobertura de eleições, e eu queria abordar agora com você, Florian. Como o Value Investor encara um ano como 2018, que vai trazer muita volatilidade para o mercado. Como você disse, uma hora a Bolsa vai cair. A gente sabe que ano que vem, pela incerteza que vai ser, que já é as eleições, né? Não sabemos os candidatos, quem vai concorrer, por qual partido, enfim. E isso vai trazer muita incerteza, isso vai trazer muita volatilidade. O Value Investor, nesse momento, tem que fazer ainda mais a lição de casa para já ter ali no gatilho essa ação, essa empresa vai ser boa com Lula, com Temer, com Dória, com Bolsonaro, com Ciro Gomes, com qualquer uma. Então, no momento que eu perceber que ela caiu, eu vou comprar. É mais ou menos assim que o Value Investor tem que atuar em 2018, quase como um sniper esperando o momento certo para disparar? É assim, se você perguntar para o Warren Buffett, para os investidores americanos, que são os papas do Value Investing e tal, mas não. A política é importante, mas não é fundamental, porque o que importa, você falou, são as empresas, e aqui nos Estados Unidos as empresas vão bem, um pouco melhor, um pouco pior, dependendo. Mas o presidente não é tão importante, olhe, foque nas empresas, mas isso nos Estados Unidos. No Brasil, isso é menos verdade. Sim. Porque um presidente que faça uma barbeiragem pode fazer a economia cair 3% no ano, 4% no ano, né? O juro, se houver uma barbeiragem, o juro volta para 14%. Né? Então, no Brasil, não é tão fácil quanto é nos Estados Unidos. Não, compre as ações por longo prazo e espere. Não. Né? Aqui, as ações caem 50%, 60% se tiver uma questão política, uma barbeiragem política, econômica e tal. Né? Então, eu costumo dizer que o ano que vem é ou bolha ou trolha. Porque se for um presidente com visão de mercado, que eu acho que vai acontecer, eu acho que você pode ter até uma bolha no Brasil. O mercado vai bem, tá, aí privatiza, sei lá, parte da Petrobras, Eletrobras, parte do Banco do Brasil, começa a ter um movimento de Brasil muito melhor e pode até ter uma bolha. Né? Agora, se for um presidente com uma visão anti-mercado, aí eu acho que o mercado pode corrigir. Né? Então, o que você faz? Resumo da ópera, o que faz? Eu acho que, primeiro, que você tem que ter ações de um bom balanço, boa qualidade, porque se vier um presidente não tão pró-mercado, essas empresas vão razoavelmente bem. Pega da Renner. A Renner prosperou nos governos do PT. Não porque era PT, mas prosperou numa economia ruim, mas porque são tão competentes. São tão melhores que os outros. Enquanto os outros iam mal, ela ia muito bem. O Banco Itaú prosperou mesmo em cenários ruins. Foi um pouco melhor, um pouco pior, mas quem comprou ações de Itaú há 10 anos atrás ganhou dinheiro. Quem comprou ações de Itaú há 5 anos atrás ganhou dinheiro. Né? Então, o Value Investor, eu acho que ele tem que ter olho no peixe, olho no gato no Brasil, infelizmente. Lá fora, se você for perguntar para o americano, não, política não é relevante, tem que olhar nas empresas aqui não, aqui é relevante. Então, tem o olho no peixe, olho no gato, e a maneira de você investir é o que a gente chama de fazer um barbell, né, que é tipo um Alteros, né, que é ter um pouco de empresas que têm alavancagem com consumo, com cenário, mas também tem empresas defensivas. Então, essas empresas que pagam bons dividendos, que você falou, mesmo que venha um governo mais de esquerda, elas tenderão a performar um pouco melhor, porque, sabe, energia elétrica, que pagam 6, 7% de dividendo ao ano, algumas delas, vão continuar razoáveis. Então, não é que se entrar o governo de esquerda, essas empresas vão vender menos, né? Vai ter menos alavancagem da economia. Então, enfim, seja um pouco mais defensivo e realmente se foque nas companhias e vá devagar, vá enchendo o copo devagarzinho. Não coloca tudo de uma vez, porque se cai 10%, se você botou demais, você vai vender no apavorado. E eu acho que quem já é investidor, que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, lembre o que aconteceu no dia do Temer. Pô, naquele dia, aquele dia realmente foi fogo, eu me apavorei. Cheguei em casa, briguei com minha mulher, briguei no escritório, não consegui trabalhar e tal, não sei o quê, vendi no low, por quê? Porque eu tinha demais. Naquele dia é um bom teste. Como é que eu reagi naquele dia? Aquilo é um bom teste para o futuro. E ali você sabe, não, naquele dia eu fiquei tranquilo, até comprei mais. Ótimo, então significa que o teu tamanho é adequado. Não, aquele dia eu tive que vender porque eu não aguentei. Cheguei em casa, quase bati o carro, briguei com meus filhos, então você tinha ação demais. Né? Legal, isso é fundamental, né? Acho que não existe um tamanho certo, né? Existe o tamanho certo para você. Isso, como existe uma... Exatamente. O DNA. Acho que a palavra que você falou que marcou esse vídeo é essa questão do DNA. Não existe a melhor ação, não existe o melhor tamanho,
Isso tudo depende do seu perfil de investidor, do seu objetivo, do tamanho de dinheiro que você tem, do estômago que você aguenta, enfim. E só uma outra coisa, o investidor, ele vai descobrindo qual é o seu DNA. Uhum. Ele não nasce sabendo, e geralmente ele acha que, é o que eu falo, ele acha que é mais tomador de risco e realmente é. Né? Eu sempre conto uma história que a primeira vez que eu fui um parque de diversões se chamava Play Center aqui em São Paulo. Eu cheguei à montanha-russa, entrei na montanha-russa, vamos lá, legal e tal, não sabia o que era. Sentei no primeiro carrinho. Quando começou a descer, eu falei assim, me tira daqui, me apavorei, chorei e tal, era criança. Então, claramente, eu achava que eu era machão, não tinha noção. Quando eu falei assim, não quero nunca mais andar nesse negócio. Então, às vezes, o investidor tem que ter um dia como o Temer para ele se conhecer melhor. Foi um dia... Espero que ninguém tenha tido um prejuízo tão grande, porque realmente o aprendizado valeu a pena. Quase como pagar por uma aula, né? Bom, Florian, gostaria de agradecer a participação aqui. Já botar aqui, para quem não viu no comecinho, Fora da Curva, livro que o Florian é um dos personagens e coautor, vale a pena. O link está aí também com o projeto Infomoney Fora da Curva. Florian, espero que você volte ainda esse ano para a gente falar um pouquinho mais de mercado de ações. É sempre um aprendizado muito grande para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa sorte. Boa sorte para os investidores também. Ah, sim, com certeza. Bom, pessoal, daqui a pouco eu estou de volta aí que a gente vai falar do Infomoney na Bolsa para ver como foi a abertura do pregão. Até mais.